Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Conan. Antes de qualquer coisa, eu quero te parabenizar porque você decidiu ser um vegetariano inteligente. Afinal de contas, é para isso que você está aqui, né? Eu estou muito feliz por nós termos esse espaço para conversar, trocar ideias e crescermos juntos. Eu estou muito feliz também porque você se comprometeu com a sua saúde. Estar aqui já é um compromisso muito grande. Eu tenho certeza que a sua mente vai sair daqui completamente transformada, aberta para novas possibilidades, enxergando o mundo talvez com uma visão que você jamais tenha imaginado que pudesse existir. Você também se comprometeu, talvez sem saber, com a saúde do planeta e também com as próximas gerações. Porque comer vai muito além do que simplesmente escolher o que você coloca no seu prato. Tem muitas vertentes com esse pequeno ato que nós fazemos todos os dias de colocar um alimento no nosso prato e no nosso corpo. Eu, antes de qualquer coisa, quero me apresentar. Você já viu por aqui que meu nome é Gisele Pereira. Ok, mas quem é Gisele Pereira? Além daquela biografia, aquela pequena biografia que está no Instagram do Conan, talvez você não tenha muito contato comigo ainda, mas se quiser ter, você também pode me seguir nas minhas redes sociais, a gente vai ficar mais pertinho e vai ser um prazer a gente continuar dividindo conhecimentos e novidades. Enfim, eu gosto de postar bastante coisa que sai por aí, principalmente novidades do mundo científico. Meu Instagram é aquela comunidade assim que a gente começa a compartilhar as novidades, tanto do mundo saudável, da ciência. Às vezes algumas pessoas vão para longe e pegam novidades e me mandam, eu reposto, porque eu acho que é isso. Isso é a comunidade de dividir e multiplicar, né? E nós estamos aí para isso. Mas antes de você me seguir no meu Instagram, eu quero que você entenda um pouquinho da minha história. A Gisele nasceu num lar com muito amor, graças a Deus, porém, nos primeiros momentos de vida, e descobrindo que eu tinha uma doença grave, enfim, de saúde que não tinha cura. Eu não vou entrar muito no mérito do que era a doença, como foi o diagnóstico, a gente pode conversar sobre isso em uma outra oportunidade. Eu era muito pequenininha ainda e eles conheceram o vegetarianismo, essa forma tão diferente de viver, e principalmente na década de 90, onde a gente não tinha internet, não se ouvia tanto falar sobre vegetarianismo e muitas pessoas nem entendiam o que essa palavra queria dizer. E eles decidiram então se tornar vegetarianos. Na época, nós éramos muito pequenininhos, eu e meu irmão, e eles pensaram como eles conseguiriam comunicar essa mudança que eles estavam fazendo na vida deles. Então, meus pais eles sempre foram muito didáticos, isso é muito bom. E eles sentaram comigo, com o Rafael, que é o meu irmão, e contaram o que eles tinham descoberto na nossa linguagem, né? Falaram, olha, papai e mamãe descobriu que comer carne não faz tão bem para a saúde, que comer alimentos refinados não fazem tão bem à saúde. E começaram a falar sobre os alimentos ruins e tal. E começaram a mudar a nossa visão e falaram no final uma frase que eu não vou esquecer. Mas fiquem tranquilos que nós não vamos parar de fazer para vocês aquilo que vocês estão acostumados a comer, aquilo que vocês gostam de comer. E eu lembro, minha mãe sempre conta isso, né, que eu falei que eu queria parar de comer carne também, que eu queria parar de comer todos esses alimentos que faziam mal para a saúde e me afastar, né, completamente deles. E eu era muito pequenininha, então minha mãe acreditou que fosse uma atitude precipitada e falou, não, minha filha, fica tranquila, eu vou fazer pra você e tudo. Eu falei, não, se você colocar no meu prato, eu vou cuspir. Um pouco revoltos, talvez, mas é interessante porque naquele momento eu tomei a minha decisão de verdade. A decisão da Gisele, não a decisão da minha mãe ou do meu pai de fazer com que a Gisele não comesse mais alimentos X, Y, Z. Aquele momento ali, ele decidiu toda a minha história. Porque 6 meses depois, nós voltamos no médico, fizemos novamente a bateria de exames que estava programada. E Deus nos deu um presente enorme. E eu fiquei completamente curada de uma doença incurável. E eu me arrepio até hoje em falar disso, porque Deus fez uma obra muito grande na minha vida e eu sou muito grata. Eu acredito que ele usou a alimentação para me curar, porque depois, estudando, nós entendemos que a alimentação que eu passei a consumir, né, ela tinha todos os elementos básicos para me curar. Como, por exemplo, a vitamina B do arroz integral,
Eu parei de comer as farinhas brancas e refinadas, açúcares refinados, tudo que era refinado, e a nossa mudança foi bem completa. A gente só se absteve das coisas que faziam ruim de origem animal, mas de todos os outros segmentos, né? E isso trouxe uma regeneração e com muita rapidez, assim, nós não esperávamos, nós não mudamos a nossa alimentação para que eu ficasse curada, mas Deus foi bondoso e nos presenteou com essa alegria. Então, assim, a minha história com a alimentação, ela tem realmente uma raiz, assim, muito forte, porque eu devo a minha vida, a minha sanidade, a minha locomoção, enfim, eu devo muito, muito à alimentação. E a partir daí, outros desafios foram sendo criados durante a vida, né? E um dos desafios interessantes que eu queria compartilhar com você é naquele momento da infância, né? O que acontece muito na infância de uma criança? Festa. Criança é muito convidada para festinha de aniversário dos amigos. E como lidar com isso, né? Uma criança que chega numa festa e não come nada ou quase nada. Eu nunca gostei de refrigerante, nunca gostei de gás. Então, antigamente, principalmente na década de 90, as festas de aniversário não tinham suco, era só água ou refrigerante. Tomava água tranquilamente. Comida, como lidar com a comida? A minha mãe, ela era uma pessoa muito sábia, ela sempre foi uma pessoa muito sábia, ainda é uma pessoa muito sábia. E ela percebeu que criança não liga para comida se tiver com a barriga cheia. Então, antes de sair de casa, ela fazia o quê? Forrava a nossa barriguinha com bastante comida e nós íamos brincar tranquilamente na festa, beber água, enfim, a gente se virava e ficava muito tranquilo. Mas hoje em dia é bem mais fácil, né? Hoje em dia, por tantos vegetarianos existirem aqui no Brasil, a gente vê que algumas festas têm opções vegetarianas, veganas, enfim, que fazem com que a gente tenha mais facilidade até de levar as crianças para a festa sem ter que preocupar em encher a barriguinha deles antes. Mas aí fica uma dica muito interessante, porque às vezes é uma coisa tão simples, mas que você não pensa e que pode fazer a diferença completa na vida do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, enfim, da criança que você tiver responsável. Eu fui crescendo, eu passei pela adolescência, e na adolescência um ponto importante que eu quero destacar foi que eu não falava muito sobre isso. Eu só falava, olha, eu não como isso, eu não como aquilo e acabou. Eu meio que já chegava para as pessoas e falava assim, olha, eu vou falar tudo que eu não como, aí você já não precisa me perguntar mais, sabe? Ó, não como carne, não como nada de origem animal, não como chocolate, não como refrigerante, não como açúcar branco, ok. Então vamos seguir daqui. A pessoa ficava meio atordoada, mas a maioria das vezes, quando eu estava com os meus amigos principalmente, e a gente saía para algum lugar, enfim, eu procurava algumas opções, aquela famosa suco ou a batata frita, alguma coisa do tipo, que não era muito frequente, mas eu diria que é a salvaguarda quando a gente está numa situação dessa, né? E eu fui lidando com isso muito tranquilamente, nunca me senti pressionada por ser vegetariana e ser diferente, eu nunca me senti diferente. Eu sei que algumas vezes, algumas pessoas tentaram brincar ou me machucar com alguma piada e eu não me senti atingida, porque eu tinha tanta certeza do que eu tinha feito, do porquê eu tinha mudado, do porquê eu tinha escolhido aquele estilo de vida, que eu não precisava reafirmar isso dentro de mim nem para ninguém. Então, é muito importante aquele momento inicial que eu falei da decisão, de como os meus pais conversaram, de como eles chegaram pra gente na nossa linguagem, explicaram por que as alterações iam ser feitas na vida deles, enfim, e nós tomamos as nossas decisões. E isso fez com que o estilo de vida, o vegetarianismo, ele fosse uma consequência da minha vida, porque eu já tinha tomado aquela decisão lá atrás. Sim, crianças podem tomar decisões que vão mudar as suas vidas. Converse com ele para ver se ele realmente entendeu e entenda que ele pode sim ter uma mudança sustentável. Ok? Chegando na faculdade agora, já avançando um pouco mais e terminando já a minha história, eu me deparei com outro desafio, que são os churrascos da faculdade. Na faculdade a gente tem esse momento de socialização e a grande parte dele é envolvido sim com churrasco. E eu lembro que as pessoas às vezes elas ficavam muito preocupadas, meu Deus, o que a Gisele vai comer? Será que ela vai vir e tal? E é importante a gente não ser chato. Eu queria falar sobre isso.
Sabe por quê? Porque eu passei a vida toda sendo um pouco diferente de todo mundo, por ter escolhido esse estilo de vida, mas eu nunca me achei no direito de ter que enfiar a goela abaixo uma verdade que eu acreditava. Essa verdade ela foi muito bem explicada para mim. Eu tive um tempo de assimilação e tomei a minha decisão, mas tem pessoas que ainda não tiveram esse momento. E eu vou te dizer uma coisa, o melhor testemunho que você pode dar é viver a sua vida com qualidade. No momento que aquela pessoa precisar, no momento que aquela pessoa estiver disposta a mudar, você pode ser uma porta para poder ajudar essa pessoa a mudar. Agora, se você chega com agressividade, se você quer empurrar aquela verdade goela abaixo, não funciona. Desculpa, mas não funciona. E eu sei que muitas pessoas fazem isso com amor, porque ficam tão desesperadas por verem outras pessoas se matando, comendo coisas que realmente são muito nocivas, ou até mesmo ferindo o planeta, os animais, que pelo seu desespero passam agressividade. Então, por favor, não seja essa pessoa. Sabe por quê? Porque você também já esteve lá. E a agressividade, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Então, com muito amor, respire fundo, se precisar, se retire, tente se recompor se você ficar muito estressado diante de alguma situação. E peça forças a Deus, enfim, para você continuar pregando, sendo você, sabe? Pregando o que eu falo é vivendo, não precisando dar muitas explicações simplesmente pelo que você é. Se alguém perguntar, se alguém abrir uma porta, você fala com todo amor, explica o porquê, mas não tente enfiar isso goela abaixo, isso não funciona. Vamos combinar isso? Por favor, vamos fazer com que a mensagem de amor seja transmitida também com amor. Os anos foram passando e nós decidimos aceitar novos desafios. Pouco tempo depois dessa primeira mudança, nós então estudamos sobre chocolate e vimos que chocolate não faz tão bem assim. Pois é, eu sei que tem gente falando para você tomar café porque café é termogênico. Eu sei que tem gente falando para você que chocolate 70 faz bem. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas não faz bem. Pesquise, por favor, sobre chocolate, sobre a teobromina, sobre a cafeína. Tem tantos malefícios que os pseudos benefícios não compensam. Mas as mudanças não pararam por aí. Pois é, um pouco tempo depois, agora mais recentemente, eu decidi parar de comer glúten também. E você deve estar pensando, não, aí também já é demais, né? Porque a pessoa já não come nada de origem animal, a pessoa não come refinados, não come chocolate, não come refrigerante, e agora não come glúten, e agora? Vai comer o quê? Essa pergunta é a pergunta que eu mais ouvi a minha vida toda. E você come o que então? A gente sempre tem coisa para evoluir. Eu não quero te assustar, mas eu quero compartilhar com você uma coisa que talvez faça realmente diferença na sua vida. O trigo é um alimento gostoso. É muito saboroso um pãozinho, não é? Um pãozinho quentinho, um bolinho, um salgado, um assado. É triste a gente olhar para um alimento assim que acompanhou a história do mundo, né? Porque se a gente olha para trás, a gente sempre vai ver pão, trigo envolvido. E é justamente por isso que o trigo hoje em dia não faz tão bem. Deixa eu te explicar. Antigamente, o trigo ele só dava em algumas estações do ano, em alguns locais. Por conta disso, a população foi crescendo e os cientistas tiveram que desenvolver algumas formas para que esse grão, que é um dos grãos mais populares, pudesse se manter em qualquer estação, em outras terras também. Bem, é uma forma de você baratear o trigo, baratear o acesso também. A intenção até era boa, porém, foram feitas várias modificações no grão do trigo, né, no gene do grão do trigo, para que ele pudesse, então, se adaptar a qualquer estação, qualquer terra, qualquer clima. E isso causou muito problema. Você pode pensar, mas antigamente não existiam celíacos. Antigamente as pessoas não tinham essas doencinhas do trigo. Por que todo mundo agora tá aí de bobeira falando que não posso comer glúten, não posso comer trigo? É porque hoje em dia o glúten, que é a proteína do trigo, ela é 400 vezes mais forte. Tem noção disso? 400 vezes mais forte. Caramba! Se você pensar no trigo, quem já cozinhou viu que ele parece um elástico, né? Ele é bem, bem elástico. Imagina aquilo ali grudando na parede do seu intestino, causando permeabilidade intestinal, trazendo inflamação, sim.
O trigo ele já foi considerado um dos alimentos mais inflamatórios e infelizmente ele entrou nessa lista. E quando você pensa em trigo, você infelizmente pensa assim na farinha do trigo integral. Você pensa assim na farinha de centeio, na cevada, enfim. Não tem como a gente não falar sobre isso. Hoje em dia as pessoas estão sofrendo. E eu queria falar com você que tem doença autoimune, que tem algum problema neurológico ou conhece alguém que tem. Por quê? O trigo ele já foi relacionado a esse tipo de doença. Se você conhece alguém ou você tem essa doença, por favor, estude mais sobre o trigo, procure um profissional nutricionista para que ele possa te orientar a se afastar do trigo. Como eu disse, essas doenças já foram relacionadas ao trigo, doenças como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, autismo, doenças autoimunes dos mais diversos motivos e fatores. Então, por favor, procure um profissional que possa te orientar. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais agradável sem esse pequeno alimento, que faz parte da nossa vida como um todo, né? Porque quando a gente começa a pensar no trigo, você pensa no pãozinho que você come de manhã, no bolinho que você come à tarde, naquele salgado que você come na hora do almoço. E quando você olha para o seu dia, você comeu muito trigo. Muito trigo. A gente nem percebe, mas tem tantas coisas que às vezes não tem trigo, mas que são envoltas em trigo. Quer ver uma coisa? Aquele amendoim que você está acostumado a comer, que tem uma casquinha de trigo. Pois é. Quando você olha para isso tudo, pode parecer assustador viver sem. Mas eu quero te dizer que quando você tira um alimento, você abre a possibilidade para enxergar novos alimentos. E eu falo muito isso com as pessoas que eu tenho contato, que querem tirar carne do seu dia a dia, que querem tirar alguns outros elementos que não fazem tão bem. Vamos pensar no prato de um brasileiro, né? O que é composto geralmente o prato de um brasileiro? Arroz, feijão, uma carne qualquer, seja frango, carne de boi, enfim, qualquer tipo de carne. Às vezes uma batata, um purê. E um alface e um tomate, se for muito saudável. Esse é o prato básico do brasileiro, ou até mesmo um ovo, né? Ok, se você pega esse prato e você retira desse prato a carne, você vai tirar um pedação do prato, né? Vai ficar aquele pedaço ali vazio. E eu costumo dizer que esse pedaço vazio, ele é uma das maiores oportunidades, porque ele estimula a sua criatividade. Você vai olhar para aquele espaço vazio e falar assim, ah não, eu preciso preencher ele de alguma forma, o que eu vou colocar no lugar? E é para isso que eu quero chamar a sua atenção, porque esse espaço vazio, ele vai fazer com que você olhe para novas comidas de forma diferente. Poxa, eu queria tanto comer um nugget. E agora, como é que eu faço para comer nugget? Eu quero te ensinar a fazer exatamente essa receita, mas antes de eu te ensinar, esse é um presente que eu tô trazendo para você. Eu desenvolvi uma receita de nugget. Eu quero mostrar para você como formar um prato saudável, equilibrado, e também te dizer que é muito, muito fácil fazer isso. E antes da gente ir para a receita, eu quero te falar que você também consegue encontrar outras receitas pela internet. Qualquer receita que você pense, por exemplo, estou com vontade de comer cachorro-quente, você coloca cachorro-quente vegano, pronto, aparece receita para você. Então não tem desculpa hoje em dia, nós que vivemos na época da internet, na era do fácil acesso de informação, você tem com certeza a possibilidade de viver saudável. Então desculpa não tem. Existem alguns mitos que eu quero quebrar com você. Os mitos são os seguintes: ser vegetariano é caro. Ser vegetariano é difícil, dá trabalho. E eu não tenho tempo para ser vegetariano. Espera aí que eu vou te mostrar que não é bem assim, mas eu vou te mostrar na prática, então continua assistindo. Seja bem-vindo à minha cozinha. Eu te trouxe agora para a prática, para colocar a mão na massa e mostrar para você que fazer um almoço vegetariano é a coisa mais simples que você pode fazer na cozinha, porque, sinceramente, quem diz que é difícil ainda não aprendeu como é verdadeiramente ser um vegetariano. Eu vou montar uma refeição inteira, um almoço inteiro, e eu vou dizer para vocês depois o tempo que eu gastei, o valor que eu gastei, e também no meio disso tudo eu vou ensinar uma receita de um nugget sem glúten e vegetariano. E eu quero que você pegue papel e caneta, anote essa receita, faça, depois você me marque, tira foto, põe no seu Instagram, eu vou ficar muito feliz. Também quero ver as suas variações da receita, você pode colocar outros temperos e criar em cima dessa base que eu vou te passar. E olha, é muito saboroso, muito fácil acesso, você encontra os ingredientes em qualquer parte do Brasil.
e é muito, muito gostoso também. Eu tenho certeza que você vai gostar. Essa receita de nugget você pode servir no prato ou também pode servir como petisco. E você não sabe o que fazer para seus amigos que vão ir na sua casa te visitar? Pronto, faz um nugget, põe uma pasta, um molho e vai ser um aperitivo muito, muito gostoso deles comerem e aproveitarem para serem apresentados para uma receita vegetariana e sem glúten e barata. Vamos lá? Voltei com o prato pronto, olha que linda a refeição. Consegue ver o nugget? Arroz, feijão, abobrinha, abóbora e brócolis. É uma sugestão de legumes, você pode colocar qualquer outro. O nugget ficou bem douradinho também, não sei se você tá conseguindo ver. Que delícia! E eu chamei aqui, eu não voltei sozinha, eu chamei aqui a doutora Cleonice. Ela é vulgo minha mãe. Mas é a pessoa que me ensinou muita coisa na minha vida. Sou muito grata a Deus por isso, por ter tido uma mãe assim, que pôde me ensinar a ser saudável. Nós estamos fazendo um livro de receitas. Um livro de receitas vegetarianas, sem glúten, sem ovos, sem leite, sem nada de origem animal e também sem glúten. Essa receita eu desenvolvi para o Conan, mas ela também vai para o livro. E eu chamei ela como nutricionista para explicar para vocês como monta um prato ideal, né? Porque é muito fácil, é mais fácil do que você pode imaginar. Mas eu acredito que uma nutricionista tem muito mais peso, muito mais informação para passar para vocês. Então, com ela é a palavra agora. Então, assim, o ideal é um prato saudável que ele tenha 3 elementos básicos, né? Então, aqui, nós usamos aqui essa parte aqui dos vegetais, né? Que são os antioxidantes, são fontes de vitaminas e minerais. O carboidrato, que ela botou o arroz integral. E a proteína, também, que ela colocou aqui as leguminosas, que são fontes de proteínas, são os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, tremulso, soja, tudo isso também. E para completar aqui, para dar um sabor a mais, ela ainda fez esse nugget. Esse prato aqui, ele está completíssimo. Se você comer só arroz, feijão e salada, você já tem todos os nutrientes principais para a formação de um bom sangue. E você que acha que é muito pobre comer arroz, feijão e salada no self-service, na rua, né?
fique tranquilo, você tá comendo o suficiente. A gente tem costume de comer uma coisinha a mais, alguma coisa diferente. Eu fiz aqui o nugget para dar essa sugestão, mas você não precisa, para ser saudável, comer nugget ou hambúrgueres, enfim. É só um aperitivo, diríamos assim. E eu convido você a entrar no Instagram do 8 que Curam, que é o Instagram dela. Ela fala lá sobre os 8 remédios que nós acreditamos que curam todos os males. E você conhece também um pouquinho mais sobre o trabalho dela. E quem sabe, numa próxima oportunidade, ela também não vem se juntar e falar mais coisa, né? Sabe? E agregar mais conteúdo. E agora eu vou voltar com você lá para a segunda parte da palestra, que tá muito rica de conteúdo. Então é só continuar assistindo. Voltei para juntos desconstruirmos de uma vez por todas aqueles grandes mitos que envolvem o vegetarianismo e que infelizmente separam tantas pessoas de terem a vida tão leve e gostosa como nós vegetarianos podemos experimentar. E para isso eu vou começar com o primeiro grande mito: ser vegetariano é caro. Ai, que mito! E sabe por quê? Se a gente começa a pensar em vegetarianismo, uma das primeiras coisas que surgem como um divisor de águas, né, da alimentação é a famosa proteína. E vou usar justamente ela para poder fazer algumas comparações. Vamos pensar em 1 quilo de carne, qualquer tipo de carne. Eu não sou uma referência porque eu não entendo nada de carne, eu não sei preço, não sei tipo de carne. Eu descobri que pá, a 100 era carne vendo comercial do Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? E eu comecei a ver uma tabelinha de preços mais atualizada, se não me engano, de Minas Gerais, era que estava disponível na internet. E eu cheguei à conclusão de que a média de 1 quilo de carne é em torno de R$12. Óbvio, existem carnes de mais baratas e muito mais caras, mas vamos colocar uma média, ok? Então, 1 quilo de carne, a média é R$12. Vamos deixar anotadinho. Eu vou procurar agora uma proteína vegetal, um alimento que seja fonte de proteína vegetal e que não seja tão barato assim. Por que eu escolhi um alimento que não seja tão barato assim? Porque pode ser que alguém vire pra mim e fale assim: ah, mas não pode comprar com feijão, né? Feijão é muito fácil acesso, qualquer lugar tem, aí também já é demais, né? Então eu vou pegar uma proteína vegetal, um alimento fonte de proteína vegetal, que é o grão de bico. E só vou abrir um parênteses aqui muito interessante, que talvez você não saiba, mas que pode fazer muita diferença na sua vida. As leguminosas, né, os feijões, enfim, eles são fontes de proteína vegetal, se você não sabe ainda. E uma observação é que toda vez que você for consumir, é interessante você deixar de molho, né, a gente fala pré-molho, à noite, ou pelo menos 8 horas antes. A gente enche um pote com água, coloca o feijão, geralmente você enche 2, 3 vezes mais do que o volume e deixa lá descansando. De manhã você vai descartar aquela água, você vai ver que aquela água forma umas bolinhas, sabe? Essas bolinhas que formam na água, elas seriam os fitatos que causariam gases no seu intestino, enfim, no seu trato gastrointestinal. Então, se você estiver sentindo um desconforto abdominal por conta das leguminosas, ou de repente nem sabe que é por conta disso, experimente. Eu acredito que você vai se beneficiar desse detalhe tão pequenininho, mas que vai fazer muita diferença no seu dia, porque realmente é desconfortante, né? Você ter que viver com gases, enfim. Então, voltando para a nossa continha, que está aqui do lado, 1 quilo de carne, R$12, e eu pesquisei a média do preço de 1 quilo de grão de bico. Pasmem, R$12. Você encontra grão de bico mais caro? Encontra, mas também encontra bem mais barato, assim como as carnes, tá? Então vamos pegar aqui a média. Eu comecei a pesquisar sobre o rendimento desses alimentos. Gente, e vocês que estão mais acostumados, ou quem está mais acostumado a fazer carne, talvez tenha uma visibilidade maior sobre isso. Quando você coloca 1 quilo de carne numa panela, a carne ela vai passar por um processo de desidratação e ela vai perder água e logo ela vai diminuir, ela vai ficar com um volume bem menor, né? Então vamos supor que esse seja o tamanho do quilo de carne na sua panela, depois ele vai diminuir consideravelmente. Ele vai ficar em torno de 800 a 600 gramas, não mais 1 quilo. Essa é a média. Ok, vamos passar para o grão de bico então.
Eu já fiz essa experiência, eu convido você a fazer a experiência, para não dizer simplesmente que foi a Gisele que falou por aí, mas que você também provou e viu que isso é verdade, porque é a coisa mais simples do mundo. Pega uma xícara de qualquer tipo de feijão, você pode pegar ervilha, lentilha, grão de bico, feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, feijão azul, escolhe qualquer um. Coloca de molho, pelas 8 horas que eu conversei, uma xícara. Sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que elas viraram 3 xícaras. Acredite, o grão de bico, ele triplica. O feijão, ele triplica. As leguminosas triplicam de tamanho. Então, no final das contas, a carne que era 1 quilo por R$12, ela vai sair em torno de 800 gramas por R$12. O grão de bico, que era R$12, ele vai sair praticamente 3 quilos por R$12. Qual é mais barato? Agora eu quero ir para um outro aspecto financeiro, que envolve também, né, essa parte que dói no nosso bolso, que envolve o vegetarianismo. Vai provar para você que o vegetarianismo não é só mais barato por conta desse cálculo das proteínas, né? Pensa comigo. Se você gasta mais dinheiro no hortifruti, se você gasta mais dinheiro nas casas de grãos e cereais, você gasta menos dinheiro onde? Onde? Na farmácia. Hipócrates falava isso pra gente, que seu alimento seja o seu remédio. Infelizmente, a gente não tem colocado nutrientes para dentro do nosso corpo suficiente para que nosso corpo consiga reagir e fazer as funções básicas. A gente precisa se encher de remédio, um remédio para curar a dor de cabeça ou para lidar com a dor de cabeça, um remédio porque eu tenho dor nas pernas e não consigo andar, um remédio para que eu consiga respirar melhor e assim por diante. Coisas que os alimentos não só tratariam, mas dariam elementos suficientes para que o seu corpo pudesse se restaurar, se regenerar e continuar promovendo as funções básicas pelas quais nós fomos criados para exercer. Infelizmente, a nossa alimentação está custando muito, muito, muito cara no mercado porque a gente está se entupindo de coisas que não são importantes, muito pelo contrário, causam prejuízos e nos fazem gastar dinheiro também na farmácia. A indústria não fica feliz em ouvir essa mensagem, mas cada dia que passa, a ciência não tem como mais esconder e está estampado por aí. Eu falo por aí em organizações confiáveis demais, com referências mundiais, como a Organização Mundial de Saúde. Eu queria falar com você sobre isso agora. A Organização Mundial de Saúde, tá aí para qualquer um ver, já postou, né, já divulgou a informação de que as carnes processadas são considerados carcinogênicos do tipo 1 e as outras carnes carcinogênicos do tipo 2. Infelizmente entram aí também alguns leites processados e queijos também nesse tipo 2. Então não tem como mais você fugir disso. Calma, não se assuste. Pense que coisas que estão atrapalhando a sua vida são muito mais fáceis de ser administráveis do que você consiga imaginar. Você não precisa pensar que daqui a algum tempo você com certeza vai ter uma doença porque a sua família inteira tem. Eu lembro na época que eu estava na faculdade e eu estava conversando com um colega meu e ele falou assim, não, porque meu avô tem câncer, minha avó teve câncer, meu outro avô teve câncer, minha outra avó teve câncer. Eu com certeza vou ter câncer, eu sei disso. Então eu vou aproveitar a vida o melhor que eu posso agora. Nossa, que tristeza ouvir isso. É muito triste porque, por mais que você tenha predisponibilidade genética para muitas doenças, né, por histórico familiar, não quer dizer que você tem uma sentença de morte ou uma sentença de que você vai desenvolver aquela doença. Você tem muito mais chance de desenvolver. Então vamos correr atrás dentro daquilo que você pode fazer, né? Vamos correr atrás e mudar os nossos hábitos para que a gente não desenvolva essas doenças. Ou caso sejam desenvolvidas, elas possam ser muito mais facilmente administráveis. Sim, o compromisso ele está nas suas mãos. Ele não está na mão do seu médico só. O seu médico ele vai fazer o melhor que pode dentro do conhecimento e das possibilidades que ele tem. Mas se você não se ajudar, não vai dar. Não vai dar mesmo. Infelizmente, eu quero te dizer que a hora da responsabilidade, a hora, assim, do apertão é agora. Porque eu quero te ver bem. Eu quero te ver com saúde. Eu quero que você tenha uma vida próspera em todos os sentidos. E tem maior prosperidade do que ter saúde. Saúde é riqueza. Saúde é poder.
Mas assim, eu falei 2 aspectos muito importantes sobre economia relacionados ao vegetarianismo. Tem outros aspectos que eu gostaria de ressaltar, só pincelar para você, para que você tenha essa informação contigo e entenda que quando você está se tornando vegetariano, mudando a sua vida, o seu mundo, você não está só vivendo mais saudável. Sim, 60% menos de água que nós, vegetarianos, consumimos, porque não comemos carne. Nós poupamos a cada um ano em torno de 1.000 quilômetros quadrados de floresta. Até 582 animais por ano são poupados a cada vegetariano que decide ter um estilo de vida saudável, não consumir produtos de origem animal. E agora, uma conta bem básica, em torno de 40% menos se gasta no mercado. Isso a gente já falou, né? Eu não vou entrar mais nesse assunto. Então eu acho que já está bem claro de que vegetarianismo é caro, é um mito completamente infundável. É difícil ser vegetariano ou vegetarianismo é difícil. Ai, que mito! É um grande mito, ainda mais hoje que nós vivemos no século XXI com tantas opções por aí. Mas eu quero abrir a sua mente para que você consiga enxergar opções na rua. Eu conheço algumas pessoas que se tornaram vegetarianas e às vezes estão no desespero. E às vezes, imagina só, um advogado, um engenheiro, uma pessoa que trabalha na rua, no fórum, em vários lugares desses que não tem tantas opções, como um restaurante vegetariano, uma lanchonete com opções vegetarianas, o que comer? Bem, eu posso dizer por mim mesma, eu sou advogada, e é engraçado que você começa realmente a achar possibilidades onde a gente geralmente não acha. Eu fiz um post esses dias no meu Instagram falando sobre isso. Nós, como advogados, somos uma das classes que mais consomem café, né? Só que pra mim, café não é opção. Logo, os meus olhos, eles começam a procurar outras opções. E uma opção muito fácil de acesso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, qualquer lugar tem um sacolão e tem água de coco. Por que não tomar água de coco? Eu acho super chique. Tomar uma água de coco, respirar fundo e continuar na labuta do dia a dia. Comece a observar novas opções. Eu quero te dar uma outra opção agora. Biscoito, e agora? O que eu faço para comer biscoito na rua? Ainda mais se vocês disserem que não come glúten. Eu vou te falar uma coisa que pode parecer engraçado, mas eu quero te convidar a experimentar. Sério, dá uma chance, só uma chance, que eu acho que talvez você seja conquistado por essa opção. Sabe as casas a granel, onde vende alimentos a peso? Lá tem algumas opções mais recentemente, como por exemplo fava. Além da fava tem milho, também tem grão de bico. E se você também quiser fazer em casa, é muito fácil. Lá no meu Instagram também tem receita. Mas assim, abre a sua mente. Olha só, um biscoito saudável. E se alguém falar alguma coisa, eu tô comendo um biscoito que tem proteína pra caramba. Porque fava é fonte de proteína, grão de bico é fonte de proteína. Fala sério, né? Sem falar que você pode comprar uma fruta e comer. Por que não comer uma fruta na rua? O pessoal sai tomando milkshake, batata frita, e você pode comer uma maçã. Eu acho chique, eu acho muito chique, inclusive. Último mito, pra gente encerrar, não tenho tempo para ser vegetariano. Eu já mostrei aqui algumas opções muito fáceis, né? Agora a gente conversou sobre isso. Você passa na rua, compra uma água de coco, que é barata, é muito mais barata, inclusive, do que o café. Você pode comprar frutas na rua, fava, grão de bico, tudo isso que eu disse. Mas tem um outro ponto que te faz economizar absurdamente tempo sendo vegetariano. Você não tem mais perder tempo limpando carne, todo o tempo de desfiar um frango. Eu nem sei quanto tempo demora, mas eu sei que demora. Você tem que se comprometer com a sua alimentação. Quando a gente vê aquelas pessoas que são bombadonas, malhadas, e elas ficam postando marmitas e planejamento semanal, e todo mundo fala, nossa, que dedicação, que legal, um compromisso. Por que você não se compromete também com a sua alimentação, fazendo esse tipo de refeição e deixando congelado durante a semana? Não, mas pensa, uma vez por semana você dora o alho e a cebola, deixa na geladeira e vai usando durante a semana. Nossa, isso facilita absurdamente a sua alimentação. Outra coisa é você fazer as opções, né? Tipo nuggets, hambúrgueres e essas coisas que levam um pouquinho mais tempo, que eu sinceramente acho que nem leva muito, mas deixa descongelado, porque é arroz, feijão, legume você prepara, descongela essa opção, então você deixa já a marmita congelada. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. É aquela famosa frase, né? E eu sei que você pode fazer isso por você. Vale muito a pena, sério, compensa demais. Eu sinto muito em dizer, mas nosso tempinho já está acabando. Eu sou muito grata ao Conan por ter me dado a oportunidade de te conhecer e da gente poder trocar essa ideia, da gente poder conversar, dividir nossas histórias. Eu acredito muito
que a nossa história é a coisa mais poderosa que nós podemos dividir com alguém. E eu aqui abri meu coração para você, contei um pouquinho mais de quem eu sou e tudo que eu passei, e você já foi até na minha cozinha. Eu acho que a gente é amigo, né? E eu quero realmente dizer o quanto eu estou me importando com a sua saúde. Eu fui aprendendo essas coisas durante a vida e cada dia que passa eu continuo aprendendo mais coisas, e eu quis dividir a minha história justamente para poder mostrar que eu não sou uma vegetariana perfeita, mas eu acho que ainda assim a gente consegue ser um vegetariano inteligente. Olhando o mundo de uma forma diferente, tentando fazer com que a nossa vida seja realmente eficiente e que a gente possa aproveitar, porque a gente tem muito para viver e o tempo não é tão grande assim. Então, se comprometa em aproveitar, a observar os alimentos de uma forma diferente, e é muito importante você começar a olhar, sabe, contemplar cada coisa que você come, estudar, dar uma lidinha. Nós somos transformados pela contemplação. Tudo aquilo que a gente assiste muito, tudo aquilo que a gente se dedica muito, tudo aquilo que a gente vê muito, tudo aquilo que a gente lê muito, acaba transformando a nossa mente. E eu quero te convidar para realmente mergulhar nesse mundo. Mergulhe com seu tempo livre, se dedique, se delicie com todas as descobertas que você vai fazer cada vez que você continuar estudando mais sobre o assunto. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa alimentação. Se você já for vegetariano, eu tenho certeza que você pode se apaixonar mais ainda. Para finalizar, eu quero deixar a última dica. E essa dica, ela é muito, muito importante. Como eu disse para você, nós somos transformados pela contemplação. Então eu quero deixar aqui 3 dicas para você que você consiga mergulhar nesse mundo e ser mais transformado ainda pela contemplação desses documentários, desse livro que eu quero te indicar. Primeiro, o documentário é um documentário que talvez você já tenha assistido, mas se você não assistiu, se você puder, pausa esse vídeo, não sei, corre agora e assiste. Ele vai mudar a sua forma de enxergar a vida. Não tem sacrifício de animais, nada disso, mas ele é muito informativo. O nome dele é O que é Saúde. Tem no YouTube de graça, tem no Netflix também. Você encontra aí pela internet facilmente. O segundo é principalmente se você já tiver uma criança em casa, ou se você pensar em ter filhos e tiver contato com crianças também. Muito além do peso. Esse documentário é forte, não tem cenas fortes, mas assim, é forte a mensagem nele. O que nós temos feito aqui no Brasil com as nossas crianças. Vale a pena você assistir. E o terceiro, mas não menos especial, eu tenho um carinho muito grande por esse terceiro presente, essa terceira dica que eu quero te dar, que é o acesso a um livro que transformou a minha história, transformou a história da minha família e que ainda hoje continua transformando, porque eu costumo dizer que esse livro, quanto mais você espreme, mais amor sai. Sério. O mais legal disso tudo é que você consegue ouvir de graça pela internet, você consegue ler também de graça pela internet. Tem um site que é disponibilizado, vou deixar aqui embaixo o site para que você possa entrar. O nome desse livro é Conselhos sobre Regime Alimentar. Ele já foi escrito há mais de 100 anos atrás e ele continua sendo um dos livros mais atuais no que se diz respeito à alimentação, fisiologia do corpo e formas práticas de você viver. Tudo isso que eu falei com você, eu aprendi vivendo, mas eu aprendi estudando também. E esse livro foi a peça fundamental para eu conseguir ver a vida como eu enxergo hoje. É isso. Eu fico muito, muito feliz da gente ter dividido esse espaço, da gente ter ficado mais pertinho e se conhecido, pensado em enxergar o mundo de uma forma diferente. Talvez eu tenha ajudado você a abrir um pouco mais a sua mente. E mesmo você que já vive como vegetariano há bastante tempo, como eu também, e troca comigo essas experiências, vem conversar, eu acho que vai ser muito edificador. Eu sempre aprendo tanto, tanto, tanto com outras pessoas e é para isso que a gente está aí no mundo, né? Pra gente dividir nossas experiências e crescer. Como eu disse, eu quero te ver bem, eu quero te ver com saúde. E a melhor forma de você retribuir o amor que você recebe daqueles que te cercam é vivendo bem com qualidade de vida. Ou você já viu alguém no hospital feliz? Dificilmente você encontrará. Então, pense nisso, se comprometa com a sua saúde, porque o seu futuro, ele começa agora. Um beijo. Meu nome é Cristiane Santos, eu sou odontopediatra.
da área da saúde coletiva e conheci o projeto RD21 através de um WhatsApp recebido de um amigo que, na verdade, eu não sei até hoje quem foi. E a partir desse contato com o RD21, eu tive mudanças de hábitos que me fizeram ter sucesso. Mas eu já estava nessa trajetória de busca, de autoconhecimento, e lá eu fui me aperfeiçoando. A princípio foi um pouco assustador pelas informações, mas à medida que a gente vai conhecendo mais, o descortinar vai acontecendo. E eu não conhecia nada dos 8 remédios que curam, eu não bebia água, eu era sedentária. Aliás, estava tudo errado, minha bioquímica toda mostrando que estava tudo errado, que eu precisava mudar. E através de quase um chamado, eu resolvi fazer essa alteração na minha vida, resolvi me botar em primeiro lugar, me amar e fui fazendo essas alterações. Hoje, eu me encontro bem melhor, recebi alta do endocrinologista, não tenho mais esteatose hepática, não sou mais hipertensa, eu tomava de HCT e semana passada a minha cardiologista me liberou, não sofro mais de apneia do sono e não tenho mais síndrome metabólica como consequência disso tudo. Eliminados 20 quilos, ainda não cheguei no meu peso ideal, estou ainda nesse processo com a ajuda da doutora Cleonice e toda a sua equipe. E só posso agradecer a Deus em primeiro lugar a oportunidade, a equipe maravilhosa, que vocês possam continuar fazendo parte desse projeto e que essa família cresça cada vez mais. Mais uma vez, obrigada e deixo aqui uma frase que me abalou muito quando eu entendi e botei isso na minha vida, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.